Olá! Hoje eu quero te convidar para fazer um exercício sistêmico que eu chamo deitar com os mortos do nosso sistema. Esse é um exercício que geralmente eu conduzo dentro das formações de constelação familiar, no módulo de saúde, que é um módulo onde a gente aborda geralmente questões de vida e de morte. Primeiramente, vamos preparar o nosso ambiente. Escolha um dia onde você tenha bastante tempo, onde ninguém vai te incomodar. De preferência, um ambiente onde há um espaço amplo no chão. Você pode arrastar o sofá, a cama, de tal forma que você consiga ter um bom espaço para a gente trabalhar. Nós vamos trabalhar no chão. Então, escolha algumas almofadas, pode escolher também travesseiros, roupas, calçados ou qualquer outro objeto, folhas de papel, tantos quantos você sentir necessidade para essa prática. Então, se você sente aquele cansaço, se você tem alguma doença, se você tem algo que te trava, procrastinação, se você tem qualquer coisa, comportamento, doença, qualquer sintoma que para você represente menos vida, talvez esse exercício seja muito legal. Vamos começar? Antes de mais nada, sente-se um pouquinho, respira. Respira algumas vezes, trazendo bastante consciência para o ar que entra e sai. Percebe como está o teu corpo, quais as sensações que habitam o seu corpo nesse momento, sejam elas confortáveis ou desconfortáveis. De preferência, faça essa investigação de olhos abertos. Toda vez que fechamos os olhos, nós podemos nos perder nas imagens internas. O objetivo é transitar nesse exercício, nessa prática, mais conectado com a realidade, por isso os olhos abertos. E traz na sua memória aqueles momentos que você talvez tenha sentido vontade de ir embora, ou aqueles momentos que você se sente desconectado, que você sente vazio, ou apenas um cansaço generalizado, algo que puxa o teu corpo para baixo. E então, de todos esses objetos que você escolheu, posicione eles no chão, nesse ambiente que você separou, que você está. Coloque-os de qualquer forma no chão. Cada objeto vai representar um ou mais mortos do sistema. Esses mortos não precisam ser lembrados por você, ou seja, você não precisa saber quem são, até porque, na grande maioria, nós não sabemos quais são aqueles mortos que, de certa forma, estamos emaranhados. Podem ser bebês que não nasceram, podem ser crianças que nasceram e faleceram, podem ser simplesmente pessoas que faleceram dentro de um período relativamente normal, mas que aqueles que ficaram não conseguiram vivenciar o luto, não importa. Só sente o seu corpo. Quantos objetos você tem vontade de colocar no chão? Vamos iniciar em pé, olhos abertos, braços soltos, e olhe para todos esses objetos.
Perceba qual deles te chama mais atenção. Você pode até perceber se tem alguma lembrança ou imagem que surge, mas não se apegue muito a nisso. Vai percebendo como o teu corpo reage. A tendência é sentirmos um peso que puxa para baixo. E é normal, se renda a isso, mas de uma forma muito lenta, muito gradativa. Vai sentindo que os ombros pesam, talvez eles possam pesar, os olhos fixos no chão ou em algum objeto e talvez até essas sensações já sejam conhecidas suas do dia a dia. Não tem problema. E você vai se rendendo a esse movimento de ir em direção ao chão, talvez ficando de joelhos ou sentado ou de cócoras, mas de uma forma muito lenta, sem forçar, até que você percebe que tem uma vontade quase irresistível de deitar no meio desses objetos. E você segue esse movimento sem julgamento e sem análise. Talvez possa surgir alguma emoção e você solta essa emoção, dá espaço para isso, principalmente se ela estiver atrelada a alguma lembrança. Percebendo como existe talvez uma mistura entre um conforto e um alívio de estar deitado no chão, com um desconforto, como se não fosse o seu lugar. E para alguns talvez só exista conforto, a ponto até de trazer uma sonolência. Você pode inclusive se render a esse sono se vier. Você vai ficar aí no chão, deitado com os mortos do teu sistema, o tempo que for necessário. O que que eu quero dizer com isso? Fique o tempo que o teu corpo desejar, mesmo que demore muito tempo, mesmo que você durma.
apenas e somente quando você perceber que o corpo tem vontade de se movimentar, é que você vai seguir o movimento. Por enquanto, fique aí, se rendendo a esse lugar que talvez você tenha desejado conhecer. Esse é o momento de aproveitar e visitar o mundo dos mortos de uma forma arquetípica. E aos poucos, se for possível, perceba se existe algum lugar no teu ambiente que para você possa representar vida. Talvez uma janela, um quadro, um outro cômodo, um tapete mais à frente, distante de onde você está. E perceba se é possível, aí deitado ainda com os mortos do seu sistema, perceba se é possível olhar para esse objeto que representa a vida, esse lugar que representa a vida. E na medida que você leva o seu olhar para essa representação da vida, veja se muda algo no teu corpo, se existe qualquer pequeno impulso de se levantar e talvez começar uma despedida dos mortos. Num primeiro momento, você pode apenas levar seus olhos novamente para os mortos, para esses objetos no chão, se despedindo deles. E aos poucos perceba se o teu corpo consegue sentar e sentir agora como é esse tônus, né, da coluna um pouco mais ereta, não tão deitado. Como é sustentar esse pequeno movimento em direção à vida, se é fácil ou se você precisa escolher internamente fazer esse movimento. Talvez
você possa dizer para esses mortos: eu sinto muito pelo destino de vocês, e agora eu escolho a vida. E talvez você consiga se levantar e dar pequenos passos para longe desses objetos, em direção ao objeto que agora representa a vida, ou o local que agora representa a vida. Passos muito lentos. Inclusive pode ser na sua velocidade, uma velocidade menor do que essa que eu estou orientando. Não adianta forçar o movimento, porque ele não vai ter efeito na tua alma. Ele precisa vir de um pulso interno, e esse pulso geralmente é o corpo que puxa para frente, muito mais do que o desejo mental de fazer o movimento. Certamente você vai perceber a diferença. E se porventura não houver ainda esse pulso de ir para a vida, não tem problema. Começa a escolher internamente ir para a vida. E se ainda assim há algo que puxa você lá para os mortos ainda, não tem problema. Apenas reconheça que ainda tem uma parte da tua alma ali. E num outro momento você pode refazer o exercício ou até mesmo olhar para isso através de uma constelação familiar ou algum outro trabalho de cura. Para aqueles que conseguirem caminhar em direção à vida, quando vocês se aproximarem desse local que representa a vida, vai percebendo quais são as sensações corporais de estar aí. E sustenta um pouquinho isso. Às vezes, quando a gente chega nesse ponto do exercício, queremos terminar logo, mas essa é a grande sacada de sustentar a vida. Respira trazendo essa escolha de ficar, de viver. E quando você sentir que é suficiente, pode encerrar o exercício, recolher todos os objetos e fazer algo que para você represente vida, voltando para as atividades rotineiras do dia.